Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é importante nós termos consciência de que o coração humano, ele é marcado por ambiguidades. Interessante que o próprio apóstolo São Paulo, em sua carta aos Romanos, ele mesmo fala dessa ambiguidade do coração humano, quando ele diz: eu muitas vezes não faço o bem que gostaria de fazer e acabo por fazer o mal que eu não gostaria de fazer. Assim são os nossos corações. Por um lado, criados à imagem e semelhança de Deus, como discípulos e discípulas de Jesus, queremos amar a Deus, queremos amar o próximo, queremos viver com fidelidade o nosso compromisso batismal, queremos viver com coerência o nosso compromisso com o reino de Jesus. Mas por outro lado, nós fomos feridos pelo mistério do pecado, pelo mistério do mal, e, portanto, no nosso dia a dia, acabamos por realizar coisas que não nos agradam, coisas que não agradam o coração de Deus, coisas que não agradam os nossos semelhantes.
é a ambiguidade do coração humano. O próprio apóstolo São Pedro, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, ele é símbolo desse ser humano, desse coração humano cheio de ambiguidades. Jesus pergunta para os seus discípulos: quem é o Filho do Homem? Pedro toma a iniciativa e responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E logo em seguida, Jesus faz um verdadeiro elogio a Pedro. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Tu és feliz, Simão. Respondeste bem, disseste a verdade, professaste a fé. Feliz és tu. E depois, além desse elogio, Jesus dá a Pedro uma grande responsabilidade, uma grande missão. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Jesus diz claramente que ele haveria de edificar a sua igreja a partir da fé do apóstolo Pedro, a fé professada por ele: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E em seguida, Jesus começa a dizer que ele realizaria a sua missão de Messias Salvador a partir do mistério de sua morte e morte de cruz. E aí Pedro, o que ele faz? Pedro toma Jesus à parte, Pedro começa a repreender Jesus, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. E depois de ter recebido, portanto, o elogio de Jesus, agora Pedro recebe uma repreensão a ponto de ser chamado por Jesus Satanás. Satanás. Vai para longe, Satanás, disse Jesus a Pedro. Tu és para mim uma pedra de tropeço. Meu Deus, um segundo antes, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora Jesus bastona Pedro, né? Jesus bastona Pedro: sai para lá, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Depois de ser elogiado, uma repreensão dessa, meus irmãos, a realidade de Pedro é a realidade de todos nós, de mim e de você, porque o nosso coração é marcado por ambiguidades. Quem não tiver pecado aqui nessa igreja, quem não tiver pecado me vendo pela TV, me ouvindo pela rádio, pelo sistema Canção Nova de comunicação, atire a primeira pedra. Nós às vezes somos levados por um orgulho espiritual. Obviamente, buscamos a santidade, buscamos realizar a vocação à santidade, buscamos no dia a dia, sempre com auxílio da graça de Deus, progredir na fé, progredir no amor, progredir na esperança. Mas o nosso coração é marcado por essas ambiguidades. Temos que ter consciência disso, para buscarmos na graça de Deus a cura dos nossos corações. Por isso que no Salmo responsorial, o famoso Salmo 50, o Salmo Miserere, é a súplica da misericórdia, a súplica do perdão de Deus. Nós cantamos juntos: ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. E essa súplica, ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro, só pode brotar de um coração humilde, que reconhece essa ambiguidade
A ambiguidade que fala o apóstolo São Paulo: não faço o bem que quero fazer e por muitas vezes acabo fazendo o mal que não gostaria. Agora, se nós somos levados pelo orgulho espiritual, achando que está tudo certo, está tudo bem em nosso coração, levados por esse orgulho espiritual, obviamente, iremos nos sentir melhores do que os outros, mais santos, mais perfeitos. Iremos nos considerar membros de uma elite religiosa, mas que no fundo, não serve para nada, não serve para ninguém, não coloca a sua vida naquela disposição da graça de Deus para servir os irmãos, para amar os irmãos, porque o orgulho espiritual vai levar você ao isolamento, vai levar você ao egoísmo, vai nos levar para o individualismo. Não iremos suplicar ao Senhor a graça de um coração puro. É impressionante. Quanto mais os discípulos e discípulas de Jesus fazem progressos na realização da vocação à santidade, quanto mais eles vivem a comunhão com a santidade de Deus, mais eles tomam consciência de que não são dignos da própria vida que vivem, de que não são dignos de receber tantas maravilhas de Deus, e colocam a sua vida numa disponibilidade contínua de manifestar o amor e a misericórdia de Deus aos seus semelhantes. Agora, o coração orgulhoso, o coração que não reconhece essa ambiguidade, que ora vive com fidelidade os mandamentos de Deus e ora joga no lixo a própria profissão de fé, vivendo a mentalidade mundana, querendo frustrar os planos de Deus. Se nós não tomarmos consciência de que todos nós temos esse coração ambíguo, seremos levados pelo orgulho espiritual e nos perderemos. Corremos o risco de perder a própria fé, corremos o risco de perder a esperança e o amor. Por isso que na primeira leitura desta Santa Missa, o profeta Jeremias, ele profetiza tempos de renovação espiritual, onde Deus quer estabelecer uma nova aliança. Uma nova aliança. Esta nova aliança profetizada por Jeremias na primeira leitura, nós cremos que ela foi plenamente estabelecida por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesta aliança, diz a primeira leitura desse trecho da profecia de Jeremias, o Senhor nos assegura: imprimirei minha lei em suas entranhas, e hei de inscrevê-la, escrever a minha lei, diz o Senhor, em seu coração. Serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Aqui está, irmãos e irmãs, a cura da ambiguidade do coração. Aqui está a solução para essa luta espiritual que se trava dentro de nós, em nossos corações. Que sejamos fiéis ao dom da nova e eterna aliança que Jesus Cristo estabeleceu exatamente pela sua Páscoa de morte e ressurreição. Aquilo que Pedro queria repreender Jesus, dizendo que a morte dele, a humilhação dele jamais aconteceria. Foi exatamente pela morte de cruz que nosso Senhor estabeleceu uma nova e eterna aliança, e pelo poder do Espírito Santo, Ele inscreve em nossos corações a lei do Senhor, o mandamento do amor. Somos capazes de vencer as ambiguidades do nosso coração,
somos capazes de viver com fidelidade a vocação à santidade, de viver com coerência o compromisso com o reino de Jesus, pela ação da graça de Deus, pela ação da graça de Deus que nos foi concedida na nova e eterna aliança da Páscoa de Jesus. Por isso, nós nos alimentamos do altar da Eucaristia. É a nova e eterna aliança que se renova no sacramento da igreja, no sacramento eucarístico, para que nossos corações sejam curados dessa ambiguidade, para que verdadeiramente nosso Senhor nos conceda a graça daquilo que suplicamos no Salmo responsorial: criai em mim, Senhor, um coração que seja puro, um coração justo, um coração honesto, um coração rico de amor, um coração que verdadeiramente vence o mal na prática do bem, um coração que responde ao mal pela prática do bem. É a graça que nós suplicamos a nosso Senhor nessa Eucaristia, nessa celebração, que verdadeiramente possamos perseverar na profissão de fé da igreja que o apóstolo São Pedro profetizou no Evangelho de hoje. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Que assim seja nas nossas vidas, que assim seja em nosso dia a dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.